Olá, caríssimos e caríssimas do Dedicação Delta. Eu sou o professor Gleison Lima e tenho esse encontro com vocês mais uma vez. A gente está batalhando aí nas questões da banca CESP, Sebrasp, e hoje a gente vem aqui com mais um pacotinho de questões que a gente vai destrinchar, que a gente vai trabalhar da melhor forma possível, fazendo os apontamentos em termos de lei, doutrina e jurisprudência pertinentes a cada um dos casos que a gente vai apresentar. E a nossa meta aqui é elevar o nível de vocês, elevar o nível de informações e o nível também de competitividade para que vocês possam lá na frente ter provas que vão ter assim, esse calço jurídico necessário para o grande êxito aí que é passar num concurso público. A meta de hoje é a gente resolver essas questões que vão estar trazendo aí questões de direito penal e de legislação penal especial, e aí a finalidade é realmente abranger para que vocês possam, em vários temas, trabalhar cada um deles com a profundidade que cada caso requer. Sem mais delongas aqui, portanto, a gente vai trabalhar com cada uma das questões aqui. Vou compartilhar a tela das minhas informações. Isso, maratona de questões Banca Sebrasp, CESP, Sebrasp, Dedicação Delta. Portanto, trabalharemos hoje Direito Penal e Legislação Penal Especial, trazendo como primeira questão, uma questão desse ano de 2022, da Banca da Paraíba, para delegado de polícia que foi essa questão aqui. Vejam como é que ela trouxe. Olha só, vamos começar a pensar que Banca CESP trabalha com muita jurisprudência, mas também trabalha com lei seca. Trabalha com algumas pitadas de doutrina, mas olha só como é que vem essa questão. Falou assim, ó, em relação à Lei 13.869 de 2019, lei de suma importância se estiver no edital de vocês, por vários motivos. Uma lei muito nova, uma lei pouco tratada ainda em relação às provas e a lei que trata do abuso de autoridade. Uma reformulação de uma outra lei, que era 4898, de 1965, que ela foi tirada do sistema exatamente por causa dessa lei 13.869 de 2019. E aí vai falar que em relação a essa lei e seus dispositivos, que se refere aos crimes de abuso de autoridade, nós vamos assinalar a opção que seja correta, tá? Com isso, a nossa alternativa A vai falar o seguinte: a prática do crime de abuso de autoridade pressupõe vínculo estatutário? Não. Entre o agente ativo com a administração pública? Não, gente, não precisa de vínculo estatutário. Vamos falar que esse sujeito ele tem uma relação com a administração pública, que não precisa ser necessariamente estatutária. Tem vários tipos de relações que o sujeito pode ter com a administração pública, e nesse sentido ser considerado esse agente público e a autoridade pertinente para que possa praticar esse crime e incorrer, portanto, nessa lei 13.869. Portanto, não precisa necessariamente essa pressuposição de vínculo estatutário. A letra B vai nos contar o seguinte: alguns dos delitos previstos nessa lei processam-se mediante ação penal pública condicionada à representação. Não, não, de jeito nenhum. Nós temos os crimes que são de ação penal pública incondicionada, que são todos eles. Porém, como a própria Constituição Federal já alberga, a própria lei trouxe o dispositivo de que, se houver inércia do Ministério Público, aquele particular ele pode ingressar com uma ação penal privada subsidiária da pública, ou seja, no lugar da pública. Mas qual pública? Ação penal pública incondicionada, que é o caso da lei. Portanto, não tem essa ação penal pública condicionada à representação. O máximo que pode ter é uma ação penal privada, que é via queixa-crime, tão somente para substituir a regra que é a ação penal pública incondicionada. Letra C. Um dos efeitos da condenação pela prática do crime de abuso de autoridade é a perda do cargo público, que deverá ser fundamentada e pode ser aplicada em caso de reincidência, ainda que não específica. Gente, para que haja essa perda do cargo público, é tão somente no caso de reincidência, e essa reincidência deve ser específica, tá? E mesmo assim tem que ser motivado na sentença. O juiz tem que falar: estou dando a perda do cargo público para esse sujeito, e ele, porque ele é reincidente, e ainda assim essa reincidência é específica. Então aqui não é ainda que não específica, tá? Letra D. Sem prejuízo das disposições do Código Penal, essa lei admite a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ok, entre as quais a suspensão do exercício do cargo, função ou mandato
por prazo determinado. Eles não quiseram colocar o prazo determinado, o prazo é de 1 a 6 meses, tá? Mas no caso aqui é por prazo determinado, sim. A questão não mentiu, então devemos marcar a letra D. E a letra E? Fala assim: a configuração dos crimes de abuso de autoridade exige elemento subjetivo específico. Ou então, na modalidade culposa, não tem modalidade culposa, já vou apagar por aqui, né? Negligência, imprudência ou imperícia no desempenho da função pública. Não, exige sim o elemento subjetivo específico, uma finalidade específica para satisfazer ao próprio interesse, a benefício de si próprio ou de terceiro, ou por mero capricho ou satisfação pessoal, tá? Então não entra essa situação aqui de crime culposo aqui dentro, portanto devemos marcar a letra D com a marca da sorte. Agora vamos destrinchar a lei de abuso de autoridade em alguns pontos que a gente entende como específicos. Vamos lá, trazendo a imagem aqui para baixo. Começa nos dizendo o seguinte: a lei de abuso de autoridade, gente, ela é cometido por, aqui ó, define o crime de abuso de autoridade cometido por agente público, servidor ou não. Precisa ser estatutário? Não. Servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-la, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Então, portanto, não cai na pegadinha que tem que ter vínculo estatutário, tá bom? O artigo 2º vem dizer que o sujeito ativo, eles reforçam 3 vezes nessa lei, que a abrangência do conceito de autoridade para os fins da lei de abuso de autoridade. Olha o que fala no artigo 2º. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público. De novo, repete aqui, ó, servidor ou não, da administração direta, indireta, fundacional, qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal, municípios e território, compreendendo, ainda fala, ó, mas não se limitando, ó, mas não se limitando. Servidor público e militar, pessoa equiparada, legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público, Tribunal de Conselho de Contas, são todos, gente, todos aqui, tá? Desde que se enquadrem no dispositivo da lei. E avança falando no parágrafo único o seguinte: reputa-se agente público, a terceira vez de novo, definindo agente público, isso quer deixar bem claro, né? Reputa-se agente público para efeitos dessa lei, tá, gente? Todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente sem remuneração, e por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos no caput deste artigo. Ou seja, tem muita gente para colocar nesse pacote. Vamos lembrar, pessoal, que a administração pública direta, o exercício da administração pública é feito diretamente pela administração. Já a administração pública indireta, essa administração, o município, o Estado, a União, ela cria outras pessoas jurídicas para exercer essas atividades, dando apoio à própria administração. Por isso que nós temos autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Então, lá no direito administrativo, dê uma pincelada, porque vejam que, em alguns casos, algumas matérias casam com as outras, né? O artigo 3º lá da Lei de Abuso de Autoridade, ele fala o seguinte: os crimes previstos nessa lei são de ação pública incondicionada, tá certo? Então não se esqueçam disso. Ação penal pública incondicionada. Porém, vai ser admitido o quê? Ação penal privada. Isso é direito fundamental, inclusive. Mas quando é que vai ser ação penal privada? Para substituir essa ação penal pública, porque o Ministério Público não intentou essa ação no prazo legal. O Ministério Público ele foi desidioso. Nesse sentido, vai poder o particular ingressar com essa ação no lugar do Ministério Público, que teria essa ação penal pública incondicionada. Aí o particular entra com a ação penal privada. Isso. E aí vai caber ao Ministério Público, ele pode aditar a queixa, repudiar a queixa, ele pode meter seu pitaco ali no meio. Não tem problema não. Inclusive, ele pode até retomar a ação como parte principal. Porém, o particular tem o direito, sim. Vacilou no Ministério Público? Vou entrar no seu lugar aqui para poder reger essa causa. O que a gente tem que lembrar também que a ação penal, gente, a ação penal, uma matéria muito importante de ser estudada, se estiver no edital de vocês, a ação penal pode ser pública ou privada. Lembremos que a ação penal pública ela pode ser incondicionada,
Ou seja, não depende da vítima, nem qualquer pessoa que a represente, para ir lá e falar, ô Estado, eu quero que você providencie a investigação, julgamento desse caso. Ou eu sou o Estado, você só vai poder mexer nesse caso se eu autorizar. Quando a ação penal pública incondicionada, lembra aí de um roubo em que tem violência ou grave ameaça, um crime de homicídio. Não pode esperar a vítima ou seus parentes decidirem se eles querem ou não que o Estado atue. Ação penal pública incondicionada. Mas também nós temos ação penal pública condicionada, que pode ser, por exemplo, condicionada à representação. Um exemplo típico é o crime de ameaça. Crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal, ele é uma ação penal pública condicionada ao quê? Representação. Mas também alguns crimes que são cometidos contra, por exemplo, o presidente da República, chefe de Estado estrangeiro, você necessita de uma requisição do ministro da Justiça para que se haja essa ação penal, para que ela possa andar. Por isso se fala ação penal condicionada à requisição. Raríssimo em nosso sistema, tá bom? O que a gente tem que memorizar com mais facilidade é a ação penal pública incondicionada é regra, a ação penal pública condicionada à representação ou à requisição, elas são exceção, principalmente a representação, tem alguns crimes ainda que permanecem no nosso sistema. E por outro lado, nós temos a ação penal privada. Aqui nós temos a queixa-crime, pessoal. Na queixa-crime, nós temos a ação privada propriamente dita, que é exclusiva, aquela que é personalíssima, a propriamente dita, pode ter alguém que faça as vezes daquela vítima. Mas a personalíssima, só ela mesma pode fazer. Tá? Artigo 236 do Código Penal. Depois dá uma olhadinha lá. E a ação penal privada subsidiária da pública, que foi exatamente o exemplo que nós demos aí na lei de abuso de autoridade. O Ministério Público ficou desidioso, o Ministério Público não ingressou com a ação penal a tempo, então o particular vai lá, vale-se desse poder que ele tem, que é uma ação penal privada subsidiária da pública, no lugar da pública, para que ele possa aplacar aquela ação penal pública incondicionada que não foi ingressada a tempo. Fechou? E a gente avança para a gente lembrar que os efeitos da condenação na lei de abuso de autoridade. Que efeitos são esses? Efeitos da condenação, pessoal, é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, com detalhe expressamente trouxe aqui, que deve ser a requerimento do ofendido. Olha, o sujeito praticou abuso de autoridade contra mim. Nessa ação penal aqui que nós estamos fazendo, também quero que haja uma fixação de pelo menos um valor mínimo a título de indenização por essa infração que foi praticada. Faça um requerimento durante aquela ação penal. O outro efeito da condenação é inabilitação para exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Inabilitação, cargo, mandato ou função pública. 1 a 5 anos. Tá? E por terceiro, aqui nós temos a perda do cargo, mandato ou função pública. Lembremos, gente, que os efeitos dessa inabilitação ou da perda são condicionados à ocorrência da reincidência específica. Deve ser reincidência em crime de abuso de autoridade, tá? E também não são automáticos, porque o juiz deve motivadamente colocar lá na sua decisão judicial que ele realmente está dando tanto a inabilitação ou então a perda do cargo, mandato ou função pública. Fechamos? E a gente avança para a gente lembrar que também nós temos as penas restritivas da lei de abuso de autoridade. As penas restritivas de direitos são substitutivas das penas privativas de liberdade. Elas são prestação de serviço à comunidade, beleza? E aí tem o segundo aqui, ó, suspensão do exercício do cargo, função ou mandato. O sujeito foi condenado à pena privativa de liberdade da lei. E aí há umas possibilidades de substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Uma delas é a suspensão do exercício do cargo, função ou mandato. Aqui não é perda, tá, gente? Aqui não é inabilitação, aqui é suspensão. Por qual é o período? Lá na questão falou por prazo determinado. Aqui é também um prazo de 1 mês a 6 meses, com perda dos vencimentos e das vantagens. O que é importante a gente lembrar que esse especial fim de agir, essa finalidade para que se configure o crime de abuso de autoridade. Porque para que haja o crime de abuso de autoridade, é preciso que o agente tenha essa finalidade específica. Quais são elas? Prejudicar a outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Tá bom? Gente, um bisuzinho aqui que eu trouxe, que eu achei legal, que é o seguinte, ó, bizu mesmo, isso aqui. Todos os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada.
Todos, tá? Todos são de ação penal pública incondicionada. Com um detalhe de que somente serão de ação penal privada, subsidiária dessa ação penal pública incondicionada, quando o Ministério Público não intentar essa ação penal no prazo determinado em lei, tá? Segundo ponto, não há crime na lei de abuso de autoridade, crime punido com reclusão. Todos são punidos com detenção, tá? Outro ponto, exige-se nessa lei um dolo específico, portanto, não há modalidade culposa no crime nos crimes da lei de abuso de autoridade. Outro ponto é que é preciso que o agente tenha finalidade específica. O que é finalidade específica? Lembra aqui, gente, ó, prejudicar a outrem, beneficiar a si próprio a terceiro, por mero capricho ou satisfação pessoal, tá? Outro ponto, o sujeito ativo é qualquer agente público, servidor ou não. Precisa ter vínculo estatutário, portanto, gente? Não, né? Por fim, perda do cargo. A perda do cargo não é efeito automático, e a inabilitação também. Não é efeito automático da condenação e está condicionada à reincidência específica. Quando a gente fala reincidência específica, é de crimes praticados com abuso de autoridade também, tá bom? Então vamos para uma novidade que tivemos em 2022. Possível de cair, tá, gente? Isso aqui, inclusive, é uma aposta que eu tive aí, tá? Vamos lá. Crime da lei de abuso de autoridade foi inserido lá no artigo 15A, chama-se violência institucional. O que significa isso? Submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, muito vago aqui, muito criticado pela doutrina, em razão dessa falta de taxatividade. O direito penal tem que ser muito certinho. Então, assim, o que seria um procedimento desnecessário? Né? Repetitivos ou invasivos que a leve a reviver sem estrita necessidade a situação de violência ou outras situações potencialmente geradoras de sofrimento e estigmatização. Mais um crime que foi inserido na lei de abuso de autoridade, com pena de 3 meses até 1 ano. Tá? Novidade legislativa. Lembre-se da violência institucional. Submeter a vítima ou a testemunha. Só que muda um pouquinho aqui embaixo no parágrafo 1º. Ó. No parágrafo 1º, só fala da vítima. No parágrafo 2º, só fala da vítima. Não fala de testemunha. Não se esqueçam disso. Novidade legislativa, a gente tem que ficar de olho, tá? Fala assim no parágrafo 1º. Se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima, permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada de 2/3, tá? Então, vamos lá. Aumentada, vou até mudar minha imagem para cima para não atrapalhar. Aumentada de 2/3, tá? E aqui no parágrafo 2º fala assim, se o agente intimidar, aqui o agente permite que terceiro. Aqui o agente público intimidar a vítima. Falou de testemunha, gente? Não falou de testemunha, tá? De crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena em dobro, tá? Fique de olho nesse artigo 15A, que é uma grande probabilidade de cair nessas provas mais recentes. Fechou? Partimos para a próxima questão? Vamos assinalar aqui, vou ver se eu consigo passar minha imagem para baixo, para facilitar. Vamos dizer aqui agora o seguinte. Outra questão Sebrasp desse ano, 2022. Vamos assinalar a opção correta em relação às disposições da 9455 de 97. Que lei é essa, gente? Lei de tortura. Lei extremamente importante, porque está prevista na Constituição. É um crime equiparado à hedionda, é um dos T's, tráfico, tortura e terrorismo. Ou seja, um crime equiparado à hedionda, um crime grave, que tem legislação própria, que tem tratamento constitucional. Vamos ver o que nos vai falar aqui. Ó. A configuração do crime de tortura exige a prática de violência. Não, gente. Pode ter violência, pode ter grave ameaça ou pode ter outro ato. A lei é um pouco abrangente, tem várias formas de tortura. Então, não somente com a violência, tá? Letra B. Para a caracterização do delito de tortura, é necessário que a conduta criminosa se destine a atingir fim específico, como a obtenção de informações, declaração ou confissão sobre determinado fato. Gente, só quando tem um fim específico ou tem uma tortura pela tortura?
tem uma modalidade que se chama, que foi denominado pela doutrina de tortura pela tortura, que o sujeito tortura o outro sem nenhuma finalidade específica, nem é para obter informação, nem declaração, nem confissão, tá? Tem outras finalidades aí também. Então tem a tortura de discriminação, então tem outras. Então não fica só nesse fim específico. Letra C, por isso que não é a letra B. Letra C. O agente que se omite em face das condutas, ó, tortura omissão essa aqui, nessa lei, quando tinha o dever de apurá-las, incorre nas mesmas penas previstas para os crimes descritos. Não, não. A pena é menor, quase pela metade ali, e a pena de detenção, tá? Portanto, não são as mesmas penas. Deveria ser, mas não é. Letra D. A perda do cargo público não é efeito automático? É sim. Na lei de tortura, a perda do cargo público é efeito automático da condenação, tá? Então, deve estar na sentença do que pratica o crime, de tortura. O juiz não tem poder para falar, não vou dar a perda do cargo para esse cara, não, que ele é legal. Tem que dar, tá? É efeito automático. Na tortura é. E letra E, tomara que seja essa, né? Não se exige que o sujeito ativo da tortura seja agente público, certíssimo. Embora as convenções internacionais falem que tem que ser agente público, no Brasil, por isso que é chamado de crime jabuticaba, a tortura pode ser praticada por qualquer pessoa, tá? Para a caracterização da infração penal. Então seria a marcação nossa letra E, né? Nossa letra E. Agora vamos correr para o abraço ou vamos correr para os detalhes? O que os detalhes dessa questão nos traz? Vamos lembrar primeiramente que a Constituição Federal, ela nos traz ali no seu artigo 3º que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Naturalmente, se ela fala isso como um direito fundamental, ela vai ter que casalar esse direito com um crime, né? Então vai falar o seguinte: a lei considerará crimes inafiançáveis, ou seja, não cabe fiança, insuscetíveis de graça ou anistia. Quais os crimes? Os 3 T's: tortura, tráfico e terrorismo, e os crimes hediondos, tá? Respondendo por eles os mandantes, os executores e os que podendo evitarem se omitirem. Por isso a tortura por omissão, tá? Então, vamos lembrar que a Lei 9455 é a lei que trata da tortura, a Constituição de 88, vários anos depois, 9 anos depois, é a 9455, e aí traz aí a ideia de violência, grave ameaça e também prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Ou seja, não só pela violência se faz tortura, mas também por outros atos. E aí a gente avança. Qual o ponto que a gente está? É lembrar das espécies de tortura. Vou deixar a tela só com o slide. As espécies de tortura, gente, vamos lembrar que é tortura prova, tortura crime, tortura discriminação, tortura castigo, tortura pela tortura, tortura omissiva ou imprópria. Lembremos, pessoal, que quando a gente fala tortura prova, o sujeito pratica a tortura com qual finalidade? Obter informação, declaração ou confissão da vítima, ou, lembremos, de terceira pessoa. Da vítima ou de terceira pessoa. Agora, quando a gente fala de tortura-crime, o sujeito pratica a tortura contra alguém com o fim de provocar nessa pessoa ação ou omissão de natureza criminosa para que ela pratique crimes. Essa é a tortura-crime. Já a tortura-discriminação, essa tortura é cometida em razão de quê? Discriminação que pode ser racial ou religiosa. Já por adiante, gente, a tortura-castigo, qual que é a finalidade? Ele visa submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de quê? Violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Já adiante, nós temos a tortura pela tortura. Submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de quê? Ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Não deixa claro nenhuma finalidade. Tortura pela tortura. Já a tortura omissiva, ou tortura omissão, ou tortura imprópria, é aquele que se omite em face dessas condutas. Não tem a pena igual da tortura. A pena que é de detenção, as outras penas da tortura são reclusão. Essa pena de detenção de 1 até 4 anos, tá bom?
E aí a gente avança. Vamos lembrar que o crime de tortura, no crime de tortura, ele gera a perda do cargo e é um efeito automático da condenação. Diferente lá da abuso de autoridade que a gente viu a questão. Tá? Efeito automático da condenação. O artigo 1º, parágrafo 5º, ele deixa bem claro. Fala assim, ó, a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Ó, além de perder o cargo ou função pública, vai haver interdição para o seu exercício. Por qual prazo? Pelo dobro do prazo da pena aplicada. Tá? O sujeito ativo do crime de tortura pode ser qualquer pessoa. Já disse aqui que, em termos internacionais, com tratados, etc., via de regra, o crime de tortura é praticado tão somente por agente público. Porém, no Brasil, pode ser por qualquer pessoa. Tá? Sendo por qualquer pessoa e exclusivo do Brasil, muito se fala aí que seria um crime jabuticaba. E por que jabuticaba? Porque jabuticaba só dá no Brasil, né, gente? Aquela bolotinha preta aí que muita gente chupa. Vamos lá. Avancemos para a próxima questão. Vamos lembrar de uma questão também, obviamente, aqui da Sebrasp, que nos conta o seguinte. Olha que interessante. O filho de um tesoureiro furtou certa quantia de dinheiro da associação em que o pai trabalha. Crime de furto. Beleza. O tesoureiro, sabendo do fato, atribuiu a autoria do delito ao faxineiro. Que tesoureiro? Gente boa, hein? Atribuiu a autoria do delito ao faxineiro da associação, após, por insistência da diretoria, ter registrado a ocorrência policial e solicitado a instauração de inquérito policial. Considerando essas informações apresentadas, é correto afirmar que, neste caso, o tesoureiro responderá. Gente, é uma calúnia? É um crime contra a honra? Imputar falsamente fato definido como crime? Aqui não é calúnia, você não leva esse ao conhecimento da autoridade. Você fala com o cara, o que ele, ó, você pratica esse cara, ou então fala com alguém. E isso vai chegar ao ouvido do cara. Esse cara, aquele cara ali, ele roubou a bicicleta aquele dia naquela rua. Entendeu? Isso seria uma calúnia. É um imputar fato definido como crime. Já o favorecimento real, ele tomou medidas para tornar seguro o proveito do crime? Isso não deixou claro na questão. Ele simplesmente imputou ao faxineiro da associação que ele que tinha sido o responsável pela subtração, pelo furto. Então não seria favorecimento real. Foi crime de falso testemunho? Declarou, submetiu a verdade do fato? Ele não estava nem como testemunho, foi ele mesmo que levou o fato ao conhecimento da autoridade. Seria uma comunicação falsa de crime? Ele comunicou esse crime ou ele comunicou que uma pessoa determinada praticou determinado crime, dando causa à instauração do inquérito policial? Foi a segunda opção. Então não poderia ser comunicação falsa de crime. Agora, será que ele praticou denunciação caluniosa? Porque ele delatou a existência, ele declarou a existência de determinado crime, movimentando a máquina administrativa para que se realize esse inquérito policial? Portanto, nós estamos aqui, ó, artigo 339 do Código Penal. É exatamente a denunciação caluniosa. Com isso, marcando a letra E, vamos destrinchar cada um desses crimes aqui que são de extrema importância para o estudo de vocês. Primeiro, o gabarito. Denunciação caluniosa, pessoal. Vejam lá. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, PIC, pode ser do Ministério Público, né? De processo judicial, processo administrativo disciplinar, o PAD, inquérito civil, ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe o quê? Crime, pode ser contravenção, mas você vai ver que vai dar metade da pena, crime, infração ético-disciplinar ou que? Ato ímprobo, improbidade aí, ó, de que o sabe inocente. Sabe que o sujeito é inocente, sabia que o faxineiro era inocente, imputou esse fato ao faxineiro, mas não só isso, foi lá e fez a ocorrência, dando causa à instauração de inquérito policial. Por consequência, nós temos aqui uma denunciação caluniosa. Essa pena é aumentada de sexta parte se o sujeito se vale do anonimato ou o nome suposto, que não foi o caso.
E a pena é diminuída pela metade se for contravenção. Furto é contravenção? Não, é crime. Então o sujeito vai incorrer no caput, tá? Lembremos que a denunciação caluniosa é crime contra a administração da justiça. Lembremos que denunciação caluniosa, saiu errado aqui embaixo. Caluniosa é dar causa à instauração contra quem sabe inocente. E vai um bizuzinho para você. Denunciação caluniosa não é DC, pessoal, começa com D e é o C aqui. Denunciação caluniosa, vamos lembrar de dar causa à instauração, tá? Inquérito policial, PIC e outros lá, tá bom? E avancemos aqui, vamos lembrar que a calúnia, gente, a calúnia, ela é caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. O importante da calúnia é lembrar de fato definido como crime. Se for contravenção, entra para difamação, tá? De acordo com a jurisprudência. Mas não é o nosso foco aqui agora, não. O parágrafo primeiro vai nos dizer o seguinte: na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga, e também é punível a calúnia contra os mortos. Devemos lembrar da calúnia o seguinte: calúnia, crime contra a honra, assim como a difamação e a injúria. Quando se fala de calúnia, eu tenho um fato, e esse fato é definido como crime. Então, da mesma forma que tem lá na denunciação caluniosa, o DC, que é dar causa à instauração, na calúnia, vamos lembrar do bizu. Calúnia começa com C. Calúnia é crime. Ou seja, fato definido como crime. Você imputou alguém falsamente, esse fato que é definido como crime. Fechou? E a gente avança lembrando do favorecimento real, que era uma das opções, não era? O que é o favorecimento real? Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Foi isso que o tesoureiro fez com o filho? Não foi. O objetivo dele era outro, registrou ocorrência contra o olho. Outro, não deixou clara a questão, mas obviamente para livrar a cara do filho ali. Não era nem para tornar seguro o proveito do crime, tá certo? Por isso que não seria favorecimento real. Lembrando que é um crime contra a administração da justiça. Agora, seria falso testemunho? Ele era testemunha, gente? Não. Ou seja, fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou juiz arbitral. Foi o caso da questão? Esse crime contra a administração da justiça? Não foi. Portanto, não poderia ser marcada essa alternativa. E por fim aqui, lembremos da comunicação falsa de crime ou contravenção. Comunicação falsa de crime ou de contravenção é você provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime. O outro deu causa a dar causa à instauração do inquérito policial, imputando ao sujeito que ele é o criminoso. Aqui não. Você comunica a ocorrência de crime ou contravenção e que você sabe não ter se verificado. É diferente esse crime aqui, tá? Do 340. Vamos lembrar, com a observação que foi colocada aqui, que o tesoureiro não só comunicou o fato à autoridade, mas provocou a instauração de inquérito, imputando falsamente a autoria do delito a outra pessoa. Por isso, sai do crime de comunicação falsa de crime e contravenção e vamos para o 339, que é a tal da denunciação caluniosa. Fechamos? Vamos avançar para mais uma questão? Próxima questão vai falar o seguinte: considerando-se a teoria do tipo penal, é correto afirmar. Teoria do tipo penal. É correto afirmar. Vamos lá. O arrependimento posterior. Arrependimento posterior. Pontos de prata aqui. Ponte de prata. Exige voluntária reparação do dano. Beleza. Cometi o crime, mas me arrependi. Já está consumado o crime, tá, gente? Arrependimento posterior está consumado. Exige que eu voluntariamente repare o dano? Sim, sim. Mas até quando? Até o oferecimento da denúncia ou até o recebimento da denúncia? É até o recebimento da denúncia e não oferecimento da denúncia. Vamos lembrar que é o recebimento? Arrependimento não tem os dois R's aqui? Ó. Lembra dos dois R's? Arrependimento posterior é até o recebimento da denúncia. Se é arrependimento posterior é porque o crime já se consumou, tá? Então não pode ser letra A. Letra B.
responde pelo resultado que agrava especialmente a pena o agente que o houver causado, independentemente de dolo ou culpa. Gente, existem casos em que a pena será especialmente agravada, mas eu preciso que o agente tenha agido ao menos culposamente, porque senão eu entro na seara da responsabilidade penal objetiva que não pode ter no direito penal. Ou seja, não é independentemente de dolo ou culpa. Precisa que se tenha ao menos culpa. Se tem ao menos culpa, também vai ter pelo menos dolo, né? Ou dolo ou culpa. Fechou? Letra C vem nos dizer o seguinte: a pena do agente que agiu voluntariamente será reduzida no arrependimento eficaz de 1 a 2/3. Gente, arrependimento eficaz não gera diminuição de pena de 1 a 2/3. Arrependimento eficaz, o que ele gera é a responsabilidade penal tão somente pelos atos praticados. Se o cara tinha intenção de matar inicialmente, se arrepende e esse arrependimento é eficaz, o sujeito não morre, ele vai responder, por exemplo, eventualmente por uma lesão corporal. Tá certo? Então, muito cuidado com isso aqui. Não há diminuição de pena em arrependimento eficaz. Existe diminuição de pena aqui, ó, no arrependimento posterior. Mas no arrependimento eficaz não tem, não. Tá? O dele você responde tão somente pelos atos já praticados. Tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz. Não tem diminuição de pena. Tá? Letra D. Por isso que não é essa alternativa. Letra D. O agente responde pelos atos já praticados na hipótese de absoluta impropriedade do objeto que impeça a consumação do crime. Gente, se é absoluta impropriedade do objeto, lembra? Ineficácia absoluta do meio e absoluta impropriedade do objeto. Crime impossível. Se o crime é impossível, eu vou responder pelos atos já praticados? Não, não vou responder por nada. Tá certo? Então, portanto, a letra D está errada. E a letra E? O dever de agir no crime omissivo. Ó, já está entrando no garantidor aqui, no garante. O dever de agir no crime omissivo também incumbe a quem não tem a obrigação legal, pode ser, mas por outro motivo assumiu a responsabilidade de evitar o resultado. Se eu estou na praia, ali, deitado, uma pessoa chega para mim e fala, dá uma olhadinha, corre o olho do meu menino aqui do lado, que eu só vou aqui pegar um cachorro quente. E você vai lá e negligencia, você assumiu a responsabilidade de evitar aquele resultado. Ou seja, você também poderá ser considerado um garante e responder por essa omissão. Se essa criança, por exemplo, vier a sofrer algum tipo de lesão ou até mesmo vier a morrer, tá? Portanto, a questão que a gente tem que marcar é a letra E. E como letra E, vamos a alguns comentários aqui, ó. Gente, o arrependimento posterior, aqui, ó, nos crimes cometidos, primeiro, para ser arrependimento posterior, tem que ser crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Sem violência ou grave ameaça à pessoa. Vamos lá. Reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa, ou seja, nos crimes sem violência, grave ameaça, reparou o dano, restituiu a coisa. Isso aqui tem que ser até o recebimento da denúncia. Lembra do R aqui do arrependimento? R, recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário, não precisa ser espontâneo, basta que o ato seja voluntário do agente, a pena será reduzida, que sim, aqui não é extinção, não é responder pelos atos anteriores, os atos já praticados, não. Aqui a pena pode ser reduzida, será reduzida de 1 a 2/3, tá? Vou lembrar então, portanto, que arrependimento posterior é crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa. E o bizu é o R mesmo, arrependimento posterior, recebimento por ato voluntário do agente, redução da pena de 1/3 a 2/3. E a gente lembra também da agravação pelo resultado, para não gerar responsabilidade penal objetiva. Veja aqui, pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado, ao menos culposamente, para evitar responsabilidade penal objetiva, tá bom? A desistência voluntária e arrependimento eficaz vai falar o seguinte: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, ó, desiste de prosseguir na execução, desistência voluntária,
ou impede que o resultado se produza. Arrependimento eficaz. Só vai responder pelos atos já praticados. Ou seja, na desistência voluntária desiste de prosseguir na execução, no arrependimento eficaz pratica todos os atos necessários, mas impede que o resultado se produza. Portanto, neste caso, ele só responde pelos atos praticados. Não tem diminuição de pena aqui. Tá? Ele não vai responder pelo crime, vai responder só pelos atos até então praticados. É um benefício que o direito penal está dando para esse sujeito que eventualmente venha se arrepender ou desistir do ato. Tá? É benefício. Política criminal aqui. Na tentativa, gente, o sujeito ele não consegue prosseguir naqueles atos por circunstâncias alheias à vontade dele. Ou porque a munição acabou, ou porque alguém o impediu. Ou seja, ele quer terminar, mas ele não pode. Já na desistência, por isso que a gente coloca na tentativa, eu quero, mas não posso. Já na desistência voluntária, eu posso, mas eu não quero. Eu posso até continuar, mas eu não quero. E no arrependimento eficaz, eu esgoto a execução, o crime pode se consumar, saiu com M aqui, mas é N, mas tomo medidas eficazes para que isso não ocorra. Tá? Esse aqui é o arrependimento eficaz. Vamos lembrar da ponte de prata, ponte de ouro e ponte de diamante, criação doutrinária, as duas primeiras por Franz von Liszt e a última foi uma criação mais doutrinária atual. Lembre-se que pontes de prata é aquela que ocorre após a consumação do crime, ou seja, vai suavizar a responsabilidade penal do agente. Lembremos aí do arrependimento posterior. O sujeito tem uma diminuição de pena de 1/3 a 2/3. Tá? Ele ia tomar a pena total, ele ia realmente, já que já consumou o crime, acabar com aquilo ali. Porém, ele não vai ter essa responsabilidade total porque houve um arrependimento posterior. Tá? Ponte de ouro seria o quê? É antes da consumação do crime, por isso que é de ouro. Ela torna o fato atípico e o agente só responde por aquilo que já foi praticado. Ou seja, temos aqui exemplos de desistência voluntária e arrependimento eficaz. Já a ponte de diamante é muito atual, que fala que seria uma ponte de prata qualificada. Por que ponte de prata qualificada? Porque já foi depois da consumação do crime, mas o sujeito pode ter como benefício, inclusive, o perdão judicial. Lembramos aí da colaboração premiada, da lei de organização criminosa, que permite o perdão judicial para aquele que colabora com a justiça. Tá? Lá na 12.850 de 2013. Fechou, pessoal? Vamos para a próxima questão? Não, ainda vai falar do crime impossível aqui. Ó. Crime impossível. No crime impossível, pessoal, não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, não é possível consumar seu crime. Ineficácia absoluta do meio. Quero matar aquele cara dando um copo de água para ele. Não vou matar esse sujeito. Mas e por absoluta impropriedade do objeto? Eu vou ali, quero matar uma pessoa, mas já está morta. Tem como? Não tem como. Não dá nem para punir a tentativa nesse caso. Fechou? Mas tem que ser absoluta ineficácia do meio e absoluta impropriedade do objeto. Não pode ser relativa. Esse é o crime possível, também chamado de tentativa inidônea, quase crime, crime oco. Tá? Porque é impossível consumar-se este delito. Fechou? E vamos lembrar da relevância da omissão. A ideia do garantidor aqui, o crime omissivo impróprio, pessoal. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Vamos lembrar que omissão imprópria, o sujeito responde como se ele tivesse agido. O sujeito que se omite em face de um estupro, e se ele for um garantidor, ele responde pelo estupro. Ah, mas ele não encostou a mão da pessoa. Ah, ele não praticou um crime sobre... Porque encostar a mão é bem relativo. A jurisprudência fala que existe o estupro de natureza virtual. Né? Mas vamos lá. O sujeito vê um outro ser roubado e ele é o garantidor. Ele não faz nada, não toma nenhuma medida. Se ele for o garantidor, o que vai acontecer? Ele vai responder tal como aquele cara que vai responder pelo roubo. Mesmo ele não tendo feito nada. É essa que é a relevância da omissão. É essa que é a tida omissão imprópria, aqui, ó, crime omissivo impróprio, que vai ser imputado ao mesmo ponto da ação do sujeito, tá certo? Nesse sentido, nós vamos lembrar que o dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância, quem de outra forma
assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Vamos lá? Então, lá na questão só falava aquele que tem por lei, né? Aliás, falava aquele que tem por lei, mas também aquele que assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. E também, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Fechou? Nesse caso, nós temos a figura do garantidor. E a gente avança. A próxima questão. Considerando o entendimento do STJ em relação aos crimes sexuais, vamos observar, vamos assinalar a opção correta. Sabe o que é interessante dessa questão? Para vocês verem aqui literalmente, como que a CESP, SEBRASP cobra jurisprudência. Todas essas alternativas são alternativas que estão previstas em jurisprudência informativa, e não só informativo. Está lá em jurisprudência em teses do STJ. Se não, vejamos, vamos lá. Primeiro ponto. A contemplação lasciva, vendo a pessoa aquele desejo sexual, configura ato libidinoso, constitutivo de estupro e de estupro de vulnerável, sendo irrelevante para a consumação dos delitos que haja contato físico entre ofensor e a vítima. Certíssimo. Está em jurisprudência em teses do STJ. Ou seja, a contemplação lasciva não exige contato físico entre o ofensor e a vítima. Houve um caso lá, muito bem retratado pelo STJ, em que o sujeito levou uma menor de 14 anos para um motel e ficou ali contemplando lascivamente. Pediu para ela tirar a roupa, ela ficou sem a roupa, não houve violência, não houve grave ameaça, não houve conjunção carnal ou outro ato libidinoso naquele momento. E depois a pessoa vestiu a roupa e levou embora. Essa contemplação lasciva para fins do STJ é sim configurador do crime de estupro de vulnerável. Fechou? Portanto, a nossa letra A está correta. Vamos ver por que as outras estão incorretas. Pelos princípios da adequação social e proporcionalidade, o beijo lascivo não configura estupro quando a vítima é maior de 14 anos. Opa! Independentemente do emprego de força física. Configure o crime de estupro, sim, mesmo que a vítima seja maior de 14 anos, quando há emprego de força física, cabendo desclassificação para crimes menos graves. Não. Então vai haver sim, mas aqui não é independentemente, é dependentemente de força física, tá? Letra C. Pelo princípio da especialidade, é cabível a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o de importunação sexual. Posto que ambos têm elemento do tipo penal, a violência ou grave ameaça. E importunação sexual não tem violência ou grave ameaça. Quem o tem é o estupro de vulnerável, na sua grande maioria das vezes, né? Porque também pode pegar uma pessoa que não consegue oferecer resistência. Nesse caso aqui, você tem o estupro de vulnerável, que é diferente da importunação sexual. A violência ou grave ameaça, dentro do estupro de vulnerável, ela está lá íncida ao tipo penal com a sua eventual até presunção. Então, portanto, não seria a alternativa C. Já marcamos a. Letra D. Pelo princípio da legalidade, não é possível a configuração do crime de assédio sexual na relação entre professor e aluno. Pode sim, decidir o STJ. O que é uma dúvida entre líder religioso e fiel. Há decisões que sim, decisões que não. Mas, entre professor e aluno, sim, é crime de assédio sexual. Portanto, essa aqui está errada. E a letra E. No crime de estupro, em que a vulnerabilidade decorre de deficiência mental, a fundamentação do juiz está vinculada à conclusão da perícia quanto ao discernimento e à possibilidade de resistência à prática sexual. Não. Juiz, pelo seu livre convencimento motivado, não está vinculado à perícia, não. Tá bom? Então, mesmo sendo vulnerabilidade decorrente de deficiência mental, a fundamentação do juiz não está vinculada. Tá? Então, vamos lá. Nesse sentido, nós temos a marcação da letra A como nossa alternativa e a gente avança para alguns comentários, né? Vamos lembrar que dos crimes contra a dignidade sexual nós temos o estupro, que ele tem violência ou grave ameaça, e a ter conjunção carnal, ou a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso.
Diferentemente, não tem na importunação sexual, não tem violência ou grave ameaça. O que o sujeito na importunação sexual faz é praticar contra alguém sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lasciva ou a de terceiro. Que saiu esse crime daqueles sujeitos que ficam, por exemplo, um dos exemplos típicos, tá lá no ônibus, fica se esfregando na outra pessoa e com o objetivo de satisfazer a lascívia própria. Nesse caso, esse sujeito, com essa perversão sexual, ele incorre no crime de importunação sexual, tá? O assédio sexual, ele está ali como constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo seu agente na sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Vamos lembrar que, nesse caso aqui, a jurisprudência entende que pode sim ter uma relação entre professor e aluno que vai gerar esse tipo de assédio sexual. Tá? No estupro de vulnerável, nós temos ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Há uma violência presumida, violência ou grave ameaça presumida neste contexto. Por isso que há o estupro de vulnerável. Nesse estupro de vulnerável, vai também incorrer na mesma pena aquele que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou, por qualquer causa, não pode oferecer resistência. Tá? Portanto, no estupro de vulnerável, essa violência ou grave ameaça é íncita a ele, está por dentro dele, tá? Ainda que de maneira presumida. E aí vamos avançar para mais um ponto aqui dessa situação, que essa aqui que é a parte interessante. Todas essas alternativas estão aqui, em informativos, em jurisprudência em teses do STJ, tanto na 152 quanto na 151. Vamos lembrar aqui, olha como é que literalmente falou jurisprudência em tese. Olha, jurisprudência do 152 fala assim: em razão do princípio da especialidade, é descabida a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual, uma vez que é praticado sem violência ou grave ameaça, que é a importunação sexual, é praticado sem violência ou grave ameaça, e aquele, que é o estupro de vulnerável, traz íncito em seu tipo penal a presunção absoluta de violência ou de grave ameaça. Vejam lá, a questão tirou daqui. Tá? Olha outra jurisprudência interna, está literalmente desse jeito escrito lá. A contemplação lasciva configura ato libidinoso constitutivo dos crimes do 213 e 217, ou seja, estupro e estupro vulnerável, sendo irrelevante para a consumação dos delitos que haja contato físico entre o ofensor e a vítima. Fechou? Mais uma alternativa. A jurisprudência em tese aqui é a 5. Fala assim, é possível a configuração do crime de assédio sexual na relação entre professor e aluno. Deixou expressamente, está lá na questão. Portanto, não tem como errar se a gente estuda bem. Né? Vamos lá no jurisprudência em tese 151, está lá na questão. Beijo lascivo integra o rol de atos libidinosos e configura crime de estupro se obtido mediante força física do agressor contra a vítima maior de 14 anos. Fechou? E por último aqui, no crime de estupro em que a vulnerabilidade é decorrente de enfermidade ou deficiência mental, o magistrado ele não está vinculado à existência de laudo pericial para aferir a existência de discernimento ou a possibilidade de oferecer resistência à prática sexual. Isso por quê? Porque o magistrado ele tem o livre convencimento motivado. Portanto, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada. Tá bom? Vamos lá, com a próxima questão, para a gente não estourar o nosso tempo hoje, vai falar o seguinte: conforme entendimento do STJ, o uso fraudulento de material transparente nas fases A e B do medidor de consumo de energia elétrica. Opa! Uso fraudulento de material transparente nas fases A e B. Está dentro do medidor. Está no medidor de energia elétrica, está lá no padrão. Medidor de consumo de energia elétrica, que permite a alteração do relógio para quê? Aqui está o segredinho. Para reduzir a quantidade registrada e consumida e induz a erro a companhia de eletricidade, gerando a obtenção de vantagem ilícita, tá? Configura qual crime? Modificação não autorizada de sistema de informação? Nada a ver, né, gente? Nada a ver. Dano? Não, nada a ver. Causou dano. Falou que causou algum dano para a administração? Não, falou que gerou
um enriquecimento ilícito, uma espécie de um furto, um estelionato, alguma coisa assim. Vamos lá para a apropriação indébita? Apropriou-se indebitamente daquilo que ele possui, tem posse, não tinha posse, mas pode ser furto praticado mediante fraude, pode ser estelionato. Qual dos dois seria? Vamos lembrar que o furto, pessoal, o sujeito faz como se fosse o gato, ainda não entrou energia elétrica dentro daquele padrão para que ele possa fazer uma espécie de redução da conta de luz dele. Deixa eu colocar minha imagem aqui embaixo, que senão vai ficar sem minha interação com vocês, né? Vamos lá. No furto, então, nós temos um sujeito que vai lá, faz o gato no poste, faz o gato no fio antes de chegar no padrão. Porém, quando chega no padrão, se ele toma medidas para reduzir essa conta, aí nós falamos de estelionato. O furto é antes, que é o famoso gato. O estelionato é depois, quando já se está ali objetivando reduzir a conta e induzir essa companhia de eletricidade em erro. Fechou? Portanto, o que devemos marcar é o crime de estelionato. Estelionato, letra D. E aí, como comentários aqui, pessoal, vamos só lembrar que energia elétrica, no artigo 155, é aquela equipara-se a coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Então, energia elétrica é uma coisa móvel. O que a gente tem que lembrar também é que a captação ilegal de energia elétrica pode se dar através do desvio da energia diretamente do poste de transmissão, em situação que é conhecida como gato, e aí nós temos o artigo 155, ou seja, o furto qualificado pela fraude, ele aqui embaixo, ó. Ou seja, eu distraio para furtar. No caso do furto de desvio de energia, ocorre antes que ela passe no registro. Agora vejam só, quando já está passando o registro, eu faço a adulteração do medidor. Ou seja, olha a diferença aqui. Ó. Enquanto aqui em cima eu desvio energia diretamente do poste de transmissão, ou pelo menos antes de chegar no meu padrão, eu estou no furto, qualificado. Mas, se eu adultero do sistema de medição, a fraude no padrão ali de energia, para pagar menos que o devido, não vai haver aquele registro, eu estou cometendo um crime de estelionato contra aquela concessionária. Eu estou obtendo essa vantagem ilícita, mantendo ela em erro. E neste caso, como as alterações de 2019 vieram com pacote anticrime, já que é estelionato, se processa mediante representação. Se essa concessionária não pertencer à administração pública direta ou indireta, porque se pertencer, aí sim vai ser uma ação penal pública incondicionada. Eu espero, pessoal, que a gente tenha feito o máximo possível com vocês, esclarecido o máximo possível dentro dessa limitação de tempo, com as informações devidas, que a gente acredita que vai colaborar aí para o progresso de vocês, e que sim, contamos que com essas colaborações, com essas pitadas, a gente possa provocar em vocês cada vez mais a importância de se estudar, de se estruturar, para que daqui a pouco vocês possam ter o sucesso no tão almejado cargo, tá bom? A gente se vê na próxima aí, dedicação Delta na veia. Um abraço, pessoal, até mais.